Acesse agora mesmo Trenzinhos Divulgações, a melhor página do mundo dos trenzinhos da alegria. E fique por dentro de tudo do mundo dos trenzinhos da alegria. Seja muito bem-vindo quem está começando a assistir esse vídeo nesse exato momento. Estou aqui com o Jusilei Braz, um cara que eu admiro pra caramba e que eu tenho a honra de estar entrevistando nesse momento. Gostaria de estar agradecendo ele por aceitar participar. Muito obrigado mesmo, cara, de coração. Nesse momento eu gostaria de fazer a primeira pergunta. Qual foi a sua primeira experiência com o trenzinho? Quem te deu a oportunidade? E qual foi o primeiro boneco que você vestiu? Meus amigos, a todos que vão ouvir essa entrevista, uma boa tarde. Deus abençoe a todos. Quero falar ao meu amigo, obrigado pelo convite. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe esta entrevista, o teu canal no YouTube, que seja um sucesso. Viu, Thales? Viu? Que Deus abençoe, que seja um sucesso o seu canal aqui no YouTube. Vamos lá. A pergunta, como eu conheci o trenzinho, como eu ingressei no trenzinho. Como foi o meu conhecimento no trenzinho? Eu comecei andando, né? Como todos começam hoje, né? Andando. Eu era muito novo, muito pequenininho. Sempre gostei do trenzinho da alegria. Era o meu sonho andar no trenzinho da alegria. E quando eu criei uma certa idade, eu comecei a correr atrás dos trenzinhos da alegria, né? Correr atrás. E nessa época, foi bem a época que chegou o pessoal de Valadares aqui em Ipatinga, quando o pessoal de Valadares chegou em Ipatinga. Então foi uma época áurea do Trenzinho da Alegria, porque chegou esses personagens dançando, fazendo um passinho, e eu dançava junto com eles, correndo atrás. Né? Uma certa idade eu corria atrás, né? E andava também. Um dia que eu não tinha bicicleta, que eu não pegava bicicleta escondida de algum parente meu, eu corria atrás, eu ia andar de trenzinho, né? Pedia dinheiro à minha avó, minha tia, né? Meu avô, para andar de trenzinho. E aí eu comecei a aprender os passinhos. Naquela época, hoje, você vê muita criança andando, virando salto para trás no muro. Naquela época não tinha isso. E que eu me recorde bem, eu ia praticamente quase todos os bairros correr atrás, às vezes eu ia até no Meloviana correr atrás do trenzinho. Só não ia na segunda-feira quando a carreta rodava uma época no Floresta, né? Então eu ia todas as vezes. E nisso aí eu conheci o Glauber, né? Que o Glauber é um anfitrião das carretas da alegria, né? Como se diz, é o patriarca, né? Que colocou muita gente para trabalhar. Eu conheci o Glauber, então eu conheci o Glauber e comecei a correr e dançava junto com os personagens. Aí conheci o Frank na época que veio de Valadares, esse tinha recém-chegado. Conheci o Daniel, o Leomar, aí na época o Cleiverson também trabalhava, Fabi Miquiba, Luciano Neguinho, Tonelada. Meu Deus, tinha muita gente, é muita gente. Luciano Branquim, que hoje acho que ele trabalhou um tempo no trenzinho do Edmar como motorista. Eu conheci também, na época, eu trabalhei com o Lado, que hoje está em Goiânia. Conheci o Lado, conheci Félix, né, que é primo do Zé Fábio, que mora em Itaúna, né? O Wellington, que era motorista. Nossa, eu conheci, era muita gente. Então, assim, eu dançava junto com os personagens. E nisso aí, o Glauber conversou com o Beto, o Glauber, eu lembro o Glauber, o Daniel, que é o dono da La Fúria, conversou com o Beto para mim viajar. E o Beto falou assim, ó, se sua família deixar, né? E aí eu vim para falar com meu tio, que eu ia trabalhar e tal, que eu podia viajar com o trenzinho, mas eu voltava antes da escola começar. Aí meu tio fez uma procuração e uma liberação por escrito para o Beto, autenticada, tudo, e mandou para o Beto, e eu fui fazer essa viagem. Então, aí foi o meu primeiro contato com o trenzinho, meu primeiro dia de trabalho foi na estrada com o trenzinho. Eu lembro que eu estava tão empolgado que eu toquei um pandeiro daqui a Vila Velha, né? E foi do ano de 98 para 99 isso, na época. E eu entrei no trenzinho através do Glauber, né? Tinha o Lobão também na época que trabalhava, o Cruz
trabalhava também. Cruz era motorista, acho que foi o último ano dele. Depois entrou o Flávio. E aí eu não viajava com trenzinho. E aí, quando eu comecei a viajar com trenzinho, eu só fui para a praia, porque eu estudava. Aí eu estudei, voltei no carnaval. Antes do carnaval eu voltei. Não, depois do carnaval eu voltei. Eu lembro que eu fui para São Gabriel da Palha, umas outras cidades, e voltei depois do carnaval. Mas foi assim, eu comecei a ir na praia, só que eu trabalhava no trenzinho, eu não descia do carro. Eu não descia do carro, eu só ficava dentro da carreta. E nisso, lá na praia, o pessoal de Valadares, eles dançavam muito, os caras encarnavam o personagem, você achava que os bichos eram de verdade. Mano. Assim, você vê Daniel, Nego Wagner, os negros da época, Marquinhos Boiola, Marquinhos, né, chamava ele de Marquinhos Boiola, o Paulo, que hoje está morando no Espírito Santo, Eliomar, que hoje está em Portugal. Os caras vestiam o personagem, os caras pareciam que estavam dentro do personagem. Parecia que os bichos estavam de verdade. Então, assim, eu aprendi a dançar com esses caras, entendeu? Aprendi a dançar com eles. E assim, esse ano eu aprendi a dançar e aí eu vim embora. Isso que eu vim embora, a carreta chegava, reformava e viajava de novo. E aí só ficava a carreta branca para poder fazer o projeto Xerimbabo. Na época da carreta branca, quem tomava conta era o Vinícius, irmão do Zé Fábio, que hoje é a carreta, que era a carreta, ele tem a carreta dele com o irmão dele, o Renato, e tem a carreta dele, né? Eu acho que é a Mega Dance, eu não lembro qual é o nome da carreta dele. Então aí eu fui e ficava aqui. E nesse meio tempo, quando a carreta não estava aqui, eu ficava na oficina lá, né? A gente sabe que é pequeno, fominha, eu ia para a oficina ajudar a reformar a carreta, pintar, ajudar a fazer as coisas lá. Então eu aprendi muita coisa a fazer no trenzinho, foi dessa forma. E aí eu ficava lá ajudando a reformar e tal, mas na minha época que eu corri atrás do trenzinho, que eu comecei a andar de trenzinho, tinha um minhocão, né? Andei nesse trenzinho, tinha o trenzinho da alegria, tinha um foguete, uma época áurea assim que eu andei nesses trenzinhos, né? E tive o privilégio de andar nesses trenzinhos, o trenzinho quando eu não estava reformado, o minhocão, que foi, acho que foi os últimos anos do minhocão, aí o foguete, andei no foguete também, né? Então, assim, trabalhei no foguete, fui o último personagem do foguete, né? Andei no foguete também. Então, assim, aí eu viajava mais ou menos assim. Quando eu não tinha escola, o Zé Fábio às vezes tinha o costume de ir nas carretas no final de semana. Eu ia junto, né? Eu ia junto. A carreta branca ficava para o projeto Xerimbava, eu ficava. Aí eu trabalhava, o Zé Fábio pegava nós, levava nós lá para a Uzipa. Aí lá na Uzipa a gente ficava lá, esperava a carreta sair. A gente saía de lá da Uzipa, já ia para os bairros. E assim, aí foi aonde eu comecei mesmo a engrenar, que aí de 98, 99 para 2000, fomos para Nova Almeida, né? Para Nova Almeida. Foi aí que moramos em um apartamento com quase 40 e poucas pessoas junto, no apartamento. Era doideira, eu não podia ir para a praia, eu era de menor, né? O meu apelido na época, eu chamava eu de menor, porque eu era o menor da turma. Então eu era o de menor da turma. E foi uma época muito boa, porque eu aprendi muito com os caras que sabia dançar mesmo. Não era esse passinho aí que os meninos fazem, né? Não criticando, mas só dando um toque, né? Não era esse passinho que os meninos fazem para mostrar para mulher. Nós dançávamos, nós encarnava o personagem, entendeu? Era o personagem ali. Nós estava dançando ali, era o Popeye que estava dançando. Era o Fofão que estava dançando, era o Pluto. Era uma coisa de louco, assim. Então, era uma coisa assim que eu aprendi com esses caras. Então foi o meu primeiro contato. Eu não comecei a trabalhar no trenzinho lá em Patinga, eu comecei já viajando, fiquei 2 meses e pouco fora. E eu lembro até hoje que hoje eu olho assim para o meu guarda-roupa, eu viajei com um tênis, uma meia, uma bermuda, eu tinha 2 cuecas e uma camisa.
E lá os meninos olhou para mim assim, aquele dia foi emocionante, porque todo mundo começou a me abençoar com roupa, com tênis, me ajudar. Eu lembro que eu ganhava um salário de R$ 80 na época, R$ 60 na época. Acho que era R$ 60 na época, para você ver, né? Naquela época. Então, foi uma época que eu ingressei no trenzinho assim que, né? Então eu posso dizer assim que dançando junto com os personagens, eu fui os primeiros, acho que eu fui o primeiro, né? Que eu posso dizer assim que eu fui o primeiro, porque eu dançava com os personagens, né? Eu lembro ainda, eu lembro, eu consigo lembrar os primeiros passos que eu dancei com os personagens. Então, assim, é coisa gratificante demais você lembrar dessa época, como você ingressou, como você entrou, né? Hoje é muito fácil você entrar no trenzinho. Antigamente não era qualquer um que vinha ali, quero trabalhar no trenzinho, não, passava por um critério rígido, não entrava assim, não. Então hoje assim, eu tenho essas lembranças muito boas de quando eu comecei a trabalhar. Os primeiros personagens também que eu vesti foi o Cebolinha e o Mickey. O Mickey que ficava subindo. E o Pica-Pau também vestido de Pica-Pau. O Mickey e o Pica-Pau ficava assoviando. E eles não tinham espuma. Então, na época, os caras de Valadares, quando chegou, eles que colocaram espuma nas máscaras. A gente não tinha espuma nas máscaras, né? Os caras que chegou com espuma na máscara, carapuça, um monte de trem doido assim. Rapaz, que doideira. Aí a gente começou a usar as espumas, colocar narizeira nas máscaras. Rapaz, mas foi um alívio, porque aí a gente não precisava ficar segurando mais. Mas eu ainda trabalhei sem espuma, porque não tinha espuma suficiente para todo mundo. Os caras trouxeram as espumas dele, tudo encapadinha lá de Valadares, tudo bonito. Nós não tinha espuma ainda. E aí eu trabalhava com cebolinha, com ferro pegando na cabeça, arranhando, que é daqueles chifre dele lá do cabelo dele. O Mickey tinha que colocar de lado, porque a máscara só entrava de lado. O Pica-Pau tinha que ficar com a mão na boca do Pica-Pau, o Mickey também. Era doideira, mano. Meu Deus do céu, assim. E foi o meu primeiro contato com o trenzinho, foi nessa época. Eu comecei a viajando pro Espírito Santo. Outra coisa também, o Beto foi um pai para mim, né? O Beto. Na época trabalhava o Vinícius, estava na Carreta Branca, e o Beto e o Guinaldo trabalhavam no Jacaré. Foi bem na época da transição de JR para Tarde, né? Então, quando eu comecei a trabalhar, na época, a minha carteira, na época foi assinada como Tarde, né? Mas eu iniciei trabalhando, na época era JR. Então, assim, eu trabalhava com o Aguinaldo e o Beto junto. E o Vinícius tomava conta da Carreta Branca, que foi outra pessoa também, assim, que cuidou muito de mim lá na praia, né? Então, Vinícius, Beto e Aguinaldo são 3 pessoas. E o próprio Zé Fábio, né? Que foi ele que me apelidou. O Vinícius me apelidou de Menor e o Zé Fábio pegou e me chamava de Menor. O Beto me chamava de Neguinho do Bom Jardim, né? Então, assim, mas o Beto foi um pai para mim. Eu aprendi muita coisa com o Beto, né? Com o Beto e com o Glauber também. O Glauber também era uma pessoa que a gente estava sempre junto, sempre esteve junto, né? Então, assim, o Beto foi um pai para mim, assim, que me ensinou muita coisa e foi a pessoa, assim, que acreditou em mim na época, né? No meu potencial, ele e o Glauber, né? Foi através do Glauber que eu entrei no trenzinho, né? O Glauber, e ele também acreditou no potencial, acreditou como diz nos dias de hoje, acreditou no projeto, né? Então, assim, na época que eu comecei, o Jacaré tinha acabado, tipo, pintado ele de amarelo, né? Tanto é que a gente foi pra praia e não tinha nem mangueirinho, tinha nada. Deixa eu ver se tinha, não me recordo bem, mas acho que já tinha colocado aquele ano as mangueiras de luz. Que eu trabalhei também com força. Mas foi uma experiência muito boa, assim, muito boa. E o Beto, eu tenho a agradecer ao Roberto de Andrade e ao José Fábio de Andrade. São pessoas assim que eu não tenho um A para falar. Que maravilhoso, hein, meu amigo? De verdade, não tenho nem palavras para descrever.
Muito bom mesmo. O Beto, ele é o queridinho da tarde, né? Eu tenho um carinho muito grande por ele também. Muitas pessoas que passou pelo caminhão dele, que ele esteve tomando conta na Matrix ou na Estrela, tem um carinho imenso. Quem passou por lá, não há ninguém que não elogie ele, cara, porque, que nem você falou, pra você ele é como um pai. Ele é um cara maravilhoso, não só ele, mas também como as outras pessoas que você citou. O Agnaldo, cheguei a conhecer também, um cara muito gente fina de conversar, tranquilo, se preocupa com a pessoa. O Roger Fábio, não cheguei a conversar com ele ainda, mas quem sabe, se Deus quiser, Deus me permita, né? Enfim, cara, maravilhoso mesmo. Segunda pergunta. Você chegou a participar da estreia da Matrix da Birulebe? Se sim, conte-nos como que foi os bastidores, como que foi essas duas estreias. Sim, inclusive quando a Matrix chegou no ano de 2002, a gente estava, na época eu já estava na carreta, né? E aí eu não ia para casa, eu ficava ali no Iguaçu, porque tinha dia que eu ia para o Projeto Xerimbabo para dar folga para o Léo, que é o Leomar. Era eu e o Léo de personagem. E tinha um outro menino também, que é o Wagner, que é o Gaguinho, trabalhava com nós também de personagem. Então era eu, personagem, Gilberto, Luciano Neguinho, tinha mais um que trabalhava de fiscal, que eu não lembro, Marcelo Grandão de motorista, eu personagem, Leomar personagem, Wagner, Marcelo Grandão, Gilberto, Luciano Neguinho, tinha mais um que trabalhava de vendedor. Era um Fabim, mas não era o Fabim Mipiba. Tinha um Fabim que trabalhava na oficina, o Zé Fábio, um tempo. Depois ele veio trabalhar no trenzinho. Então trabalhava o Gilberto e o Luciano Neguinho na Uzipa e revezava entre eu e o Leomar para descansar de personagem. Então aí eu ficava lá. E um dia acordou eu e o Leomar de madrugada, mas o Gilberto, que o Gilberto dormia lá também no quartinho que tinha ali do lado do escritório. Acorda, vê um caminhão azul lá, um trem esquisito, parecendo um trem elétrico. Quando fui ver, era o Trio Trem na época. Trio Trem. Chegou lá, o motorista estava até lá ainda. Eu lembro que nós conversamos com o motorista, tudo. E essa carreta rodava em Piúma. E a placa dela, se eu não me recordo, se eu não me recordo, na época, os donos dela, acho que moravam em Campo Belo, eu não recordo muito bem. Mas eu lembro o dia que ela chegou, no dia de semana, a gente estava fazendo o projeto Xerimbabo. E a gente acordava às 5 horas da manhã para chegar lá na Uzipa, 6h30, para começar a rodar às 7 com as escolas. Então aí eu vi a chegada do Matrix. E aí se passou um ano, né? Reformaram o Matrix, colocaram traseira nele, tiraram as lâmpadas, que na época não era lâmpada fluorescente, era lampinha mesmo, as lâmpadas, igual essas lâmpadas de luz, porém menor. Ele tinha 2 geradores, tinha um sonzão também na época. Atrás, na época, o Matrix, ele não tinha, quando não tinha escada, ali era um quartinho, tinha cama, tinha um monte de coisa lá. Então aí reformaram o Matrix, colocaram as 2 caixas de som, 2 escadas, deixaram as 2 escadas, colocaram a escada atrás, e aí que ele tinha a escada só na frente, subia pela frente, fizeram a parte de trás, colocaram 2 caixas de som e colocaram lâmpada fluorescente. Na época o Matrix piscava, ele piscava todinho. E a estreia sempre, quando não era no Iguaçu, era no Meloviana. Eu fui, na época que eu fui na estreia, era o Xandinho, o Rodrigo Xandinho. Eu não lembro se eu estava de personagem ou fui de fiscal. Nós fomos estrear o Matrix lá no Meloviana. E foi, meu Deus, aquele dia roiou de gente, nós deixava a gente para trás. Eu não era vendedor ainda, eu era personagem. Eu lembro que eu fui de personagem. Eu não lembro se eu fui de Popeye ou fui, que eu não gostava muito de Fofão. Foi o Xandinho, foi Fofão. Desculpa, o Xandinho foi Fofão e eu fui de Popeye, que eu não gostava de Fofão.
E aí, nós trabalhamos no Meloviana, né? Primeira vez. E aquele ano de 2003, nós saímos a turma do Jacaré e fomos pro Matrix. E aí, a turma do Jacaré era eu, Miguel, Glauber, o Fabinho Miquiba estava trabalhando na época, tinha voltado. O Xandinho, na época tinha chegado também o Farley, meu amigo Farley, uma benção, meu amigo, amo de grandão também, uma peça rara, pensa num cara gente boa, gosto muito do Farley. O Farley, tinha chegado o Farley, então assim, foi nessa época muito boa, que estreou Matrix, no ano de 2003. E em junho de 2003, depois da estreia, nós viajamos com ele para uma cidade chamada Araguari, no Triângulo Mineiro. Fomos fazer um aluguel de um supermercado chamado TJ, que eu não esqueço até hoje. Foi a minha viagem para o Triângulo Mineiro, porque aí a primeira viagem minha foi para o sul de Minas, né, que é a Carreta Branca fazer o sul de Minas, Itaúna, Pitangui, Bom Despacho, né, Guaxupé, Mococa, Passos, fazia um monte de cidade. Então aí eu fui para... Só que no ano de 2002 foi o último ano do projeto Xerimbabo. Então a carreta ficou quase o ano todo em Ipatinga. Depois aí nós viajamos um tempo e voltamos. E aí veio a estreia do Matrix no Fabriciano. Nós trabalhamos também, ajudamos lá na reforma, que a gente naquela época a gente não trabalhava só no trenzinho, a gente também trabalhava na oficina, a gente tinha que trabalhar na oficina. Se ficasse moscando lá no escritório, igual eu mesmo não ia em casa, eu ficava lá, gostava de ficar lá, ia para oficina todo dia. Todo dia eu ia para oficina, trabalhar na oficina e à noite no trenzinho. Mas a gente gostava, era algo que a gente gostava. Então, nós ajudamos a fazer muita coisa ali no Matrix, tomamos muita xingada, porque tinha coisa que a gente não sabia fazer, né? Então, época boa, viu? E pra gente aprender, sabe? Daí, eu fui trabalhar na Matrix, aí nós viajamos com a Matrix, viajamos o ano inteiro, aquele ano nós fomos para Nova Almeida, para Matrix, foi o ano que a gente foi, primeiro ano, o segundo ano em Goiânia, que é o primeiro eu não fui, porque eu estava na Carreta Branca. O segundo ano em Goiânia, nós fomos para Matrix. Então, nós pegamos muita cidade. Aí, foi o ano que eu viajei. Você tem as fotos aí, eu de Popeye. Que, inclusive, foi a Marilene que tirou essas fotos. Foi a estreia dele em junho, porque julho eu passei meu aniversário na cidade de Araguari. Por isso que eu lembro, quando a gente foi para essa viagem. Depois aí, de um tempo, a estreia da Matrix, quando a Matrix estreou, nós não estávamos em Ipatinga. Se eu não me recordo bem, foi no ano de 2025, 2006, que foi a estreia da Biruleibe, né? Né, que é a carreta do Gilmar. Foi a estreia da Biruleibe. Na época ela tinha um eixo só, e aí ela viajou e eu estava na Matrix, nós estávamos lá na cidade de Ubá, quando a carreta soltou o eixo. Nós estávamos em Luz, na cidade de Luz, eu vim em casa, ficar uns dias em casa, e o Beto trocou com a traseira da Biruleibe e deixou a Matrix lá, e eu vim para Ipatinga, e o Beto foi e pegou o Jacaré e voltou a viajar com o Jacaré, porque o Jacaré estava em Ipatinga. Nisso que o Jacaré estava em Ipatinga com uma turma lá, estava com um baiano, né? Na verdade, estava viajando com um baiano, desculpa. O baiano é o José Aildo, que hoje tem um Barcão da Alegria lá em Belo Horizonte. E nesse ano, a Biruleibe estreou, que é no ano de 2005, 2006, eu vim para Ipatinga para poder passar férias, que eu estava com duas, que na época já era carteira assinada, eu estava com as férias atrasadas, e aí eu fui tirar férias, que era no meu aniversário. E nisso que eu fui tirar férias, aí trocaram as carretas, o Matrix veio para
para o Gilmar, lá em Paracatu, e a Biruleibe veio embora para poder colocar 2 eixos, colocar a suspensão AA, e ficou em Ipatinga, que na época ela ficou com Ipatinga. Mas aí a foto você vai ter aí, que é a foto do cavalo amarelo com a Biruleibe. Esse ano aí eu tava no Beto, e aí eu vim, no que eu vim, eu fui dar uma força pro Guinaldo no sul de Minas, vim embora do sul de Minas e o Gé Fábio mandou eu lá para Brasília, lá perto de Brasília, uma cidade chamada Lagoa Formosa, para ajudar o Gilmar na época lá, porque tinha muita gente dos meninos lá, tava vindo embora, eu fui para lá, para ajudar o Gilmar, para trabalhar lá, ficar na portinha, e aí nós viemos para Goiânia, que é aquela foto que você tem aí, essa foto, que está com o Volvo amarelo e a traseira da Matrix. Mas nessa época de estreia dela, nós não estávamos em Ipatinga, eu não estava. Mas eu trabalhei na reforma dela, ajudei a pintar, colocar lâmpada, muita coisa a gente ajudou, porque a gente estava em Ipatinga bem no início, né? Então, assim, eu trabalhei bastante nessas 2 carretas. Eu, Glauber, todo mundo que morava na oficina trabalhava. Isso aí era incontestável. A gente todos os dias tinha que ir para oficina. Porque no ano de 2004 eu fiquei no Aguinaldo, no Volvo branco. Eu trabalhei, foi a época que eu trabalhei o maior tempo. Trabalhou eu, Farley, meu amigo, Rodrigo Xandinho, falecido Dilcinho, Gilberto, o Sapo, que hoje é dono do Relâmpago McQueen, né, que é o Jucinei, meu amigo também, uma benção, Relâmpago McQueen. Então nós trabalhava essa turma. E o Giga, que é o Thiago de Caratinga, que hoje mora, se eu não me recordo, ele está morando numa cidade de São Paulo, na cidade de São Paulo. Mas na época ele tinha ficado em Campestre, né? Tinha casado em Campestre, ficado em Campestre, depois saiu, veio embora e está hoje morando numa cidade em São Paulo. Então foi assim a trajetória da Matrix e da Biruleibe. A Biruleibe, quando chegou, o Zé Fábio comprou ela não tinha aquela forma. Eu lembro que quando desmontaram ela tinha até concreto de cimento nas colunas, foi um negócio de doido, e você vê a carreta que é hoje, né? A potência que é uma carreta hoje, que é a Biruleibe, né? Ralei muito, quase arranquei o dedo para colocar as caixas de som na Biruleibe, mas foi gratificante. A gente tem muita lembrança boa, né? Caraca, hein, meu amigo, que doideira. Eu nunca pensei que o Volvo amarelo da Biruleibe estar na Matrix era pelo fato de ter soltado o eixo do chatão, né? Eu achava que era porque vocês queriam testar um novo visual e tal, mas nunca passou pela minha cabeça que era por isso. Muito doideira isso daí. Terceira pergunta, meu amigo. Como que foi essa história de colocar o Volvo amarelo da Biruleibe na Jacaré? Era para testar? Como que funcionou? Então, nessa época, estava testando os alternadores do Volvo. E aí nós arrumamos ali, porque na época nós estávamos no Jacaré, e na época o Glauber já estava dirigindo o Volvo amarelo, que a Matrix, a Biruleibe, ia passar para o Glauber, né? E tanto é que foi o Glauber que viajou com ela. Ia passar por Glauber. E aí eu tava na Jacaré. Nós tinha a turma nossa da Jacaré na época, 2005. Isso, 2005. 2005, por ali. 2005, 2006. Aí quando o Zé Fábio comprou aquele Volvo era trucado. Tiraram o truque dele, colocaram carenagem, ajeitaram ele e aí nós fomos testar. O primeiro dia que nós fomos testar foi num sábado, lá no Meloviana. A carreta estava tão cheia que não deu conta. Estourou o alternador, lembro até hoje, da luz. E aí nós tentamos fazer uma gambiarra lá, eu tentei fazer uma gambiarra para poder rodar, mas não deu certo. Porque era um alternador só para tocar as 4 baterias na época. Um alternador grandão, depois que eles colocaram 2, e rebentou a correia do alternador. Aí nós estávamos lotados, mas foi só para fazer um teste, foi num sábado, lá em Coronel Fabriciano. Aí rodamos,
até umas 8 horas, 9 horas, entregamos o povo e viemos embora. Mas foi uma experiência assim para poder, naquele ano, a Matrix viajar, né? Para a Matrix viajar. E depois daí a gente fez mais um teste, arrumamos, no domingo rodamos no Parque Ipanema à noite, rodamos no Parque Ipanema e Iguaçu. Eu lembro que nós rodamos. E daí da outra semana e voltamos Jacaré, voltamos tudo normal de novo. Aí porque aí o Volvo amarelo foi consertar e aí nós ficamos rodando com a parte do Jaca a parte de trás do Jaca com a frente do Volvo amarelo. Ah, sim, agora ficou esclarecido, entendi perfeitamente, meu amigo. Conta pra nós também. Conta pra nós, na verdade, 2 histórias engraçadas que você passou no trecho da tarde. O que você passou de engraçado aí com a turma? Rapaz, 2 histórias engraçadas. Eu tenho muita história engraçada. Eu vou contar uma que eu passei em Goiânia. Tava na época do Volvo amarelo aí com a traseira da Matrix. Estava rodando em um setor chamado Novo Horizonte, Vila Boa e Rio Formoso. Aí nós estava rodando lá e o pessoal tacou ovo, rapaz. Ovo, mais pedra e ovo. E nós fomos atrás do pessoal. Só que nós não fomos nós que bateu no pessoal, né? Que brigou com eles. Quem brigou com eles foi os rabeirão, que lá em Goiânia tem os caras que é rabeirão. Eles pegam a rabeira na carreta, sabe? E aí, rapaz, nós fomos com a carreta porque era muita gente que tacou pedra. Aí os caras do rabeirão que pegou os caras, sabe? Pegou uma muquecou os caras. Rapaz, você não tá entendendo, mas muquecou os caras. Aí beleza, né? Só que os caras falou, né, que não era nós e tal. Aí beleza, nós rodando. Aí na última volta, rapaz, tava eu e o Gilmar na traseira. Eu acho que foi no dia daquela foto ali que eu mostrei pra você aí, que tá o Gilmar atrás. Se eu não me recordo bem, foi no dia dessa foto aí. E aí nós rodando lá. Rapaz, a carreta passou num quebra-mola. Quando o primeiro eixo do cavalo freou para passar em cima do quebra-mola, o cara arrancou um oitão maior que o oitão do Coringa. Maior que o oitão do Coringa. Rapaz, eu tinha tomado um tiro no pescoço no ano 2006. Eu e o Marcelo. Depois eu conto essa história. E aí... O Gilmar e eu vi o cara, rapaz. Achamos que o cara ia pegar nós. Eu comecei a correr e o Gilmar não aguentava me alcançar. Ele me puxava pela camisa, rapaz, até que eu não consegui chegar na cabine, porque eu pulei na carenagem, porque eu não sabia se eu ria ou se eu corria, porque o Gilmar regalou uns olhos desse tamanho. O Gilmar regalou um olho, rapaz, ficou olhando pra mim assim. E nós correndo um atrás do outro, o Glauber olhando na cabine, não sabendo o que era, porque naquela época, se a gente fosse correr para a cabine, o Glauber reduzia, né? E o Glauber reduziu assim, o Glauber não estava sabendo o que estava acontecendo, eu e o Gilmar brigando na lateral para ver quem chega primeiro na cabine. Com medo, rapaz, aí. Chegamos lá, o menino estava lá com o revólver apontado para os caras, batendo o cara com revólver sem bala, rapaz. Meu Deus do céu. E aí o Gilmar olhava na greta da janela, assim, olhando para trás, e eu na carenagem, rindo da situação. Foi uma, né? Mas essa, assim, para mim é que marcou mesmo, assim, porque o Gilmar não aguentava correr igual eu, né? Eu tava magrinho na época, né? Então, você imagina só. Então, vamos lá. A primeira viagem da Matrix, que a gente foi para Araguari, de Araguari a gente foi para Ituiutaba. Chegou em Ituiutaba, o Beto ficou um tempo, veio embora e veio o Rubinho com nós. Quando o Rubinho veio, a gente rodou em algumas cidades. A gente rodou em Pires do Rio, Orizona e Vianópolis. Lá em Vianópolis aconteceu um fato muito interessante. Em Pires do Rio tinha chegado um menino para trabalhar com nós, o Anderson, o nome dele, Anderson, de Caratinga, conhecido como o famoso Piu Piu.
E o Piu Piu é um cara muito pinta, muito bonito, sabe? Assim, um homem bem apresentado mesmo. Os padrões da época, né? Cabelo lisinho, tupetinho, branquinho, forte, patola. E o Piu Piu chegou para trabalhar com nós lá. Quando o Piu Piu chegou lá para trabalhar com nós, o Piu Piu arrastava, na época, gente molecão, né? O Piu Piu arrastava tudo. Então todo mundo, tanto as mulheres da época do que trabalhava, tanto as mulheres que trabalhavam, as mulheres que andavam na carreta, ficavam encantadas com o Piu Piu. E aí o Rubinho, irmão do Zé Fábio e do Beto, falecido Rubinho, um amigo que a gente tinha também, o Paizão, a gente chamava ele de Paizão, o Rubinho começou a puxar saco do Piu Piu. E assim, aí tinha um menino que trabalhava com nós, um baiano, chamado Deus é Mais. Esse Deus é Mais aí era só zoeira. Então a história dele também, se você me permitir, eu conto mais uma história. E aí, o Piu Piu chegou, o Rubinho foi lá e tacou o Deus é Mais para ficar no ônibus, com máscara, ir no carro com máscara pesada, e tacou o Piu Piu de fofão. O Piu Piu não sabia nem dançar, e o Deus é Mais já estava entrosado comigo para dançar. Porque eu estava ensinando o Deus é Mais. Então, assim, o Deus é Mais já sabia os passos que eu fazia, já sabia como eu trabalhava, brincar com criança. E o Piu Piu só queria andar no muro fazer uns passinhos doidos lá, que nem era passinho, que é desgrama de passinho. Aí, rapaz, aí o Glauber tava lá, né? Aí um dia era festa na cidade, num sábado. O Glauber falou comigo assim, ô Neguinho, é, vamos vestir hoje? Deixa eu vestir hoje. Eu falei, ô Glauber, se você quiser, eu passo até meu Popeye para você, porque aquela época eu gostava muito de vestir de Pluto, Popeye. Eu gostava muito de massa, mas não gostava de fofão. Eu vesti de fofão porque o Beto me obrigou mesmo, assim, porque eu pulava para trás, virava, fazia mortal, aquelas coisas todas naquela época. E aí eu fui de Pluto. O Deus é Mais pegou o pica-pau que fica um outro pica-pau lá da crista de fibra. E o Glauber foi com o meu papai. Deixei o papai arrumadão pro Glauber e fui de Pluto. Meu irmão, esse Piu-Piu acho que ele nunca passou raiva. Isso aí começou em Vianópolis, terminou lá em Goiânia. E aí o Piu-Piu, o Rubinho babando ovo Piu-Piu, que o Piu-Piu aqui, Piu-Piu ali e tal. Quando chegou no sábado, acho que foi na sexta ou no sábado, o Glauber vai lembrar disso. Eu comecei, mais o Glauber. O Piu-Piu vinha dançar e eu, Glauber, já abri escala. Eu pulava para trás de Pluto, meu irmão, pra você ter ideia, tão doido que eu era. Chegava até o nariz do Pluto encostar no chão. E aí, eu, pá, e o Piu-Piu eu chegava, dava um estrelinho, caía já na escala, andava no muro, e ele fazia um passinho, e o Glauber fazia um passinho do lado dele assim, e o Glauber agitando. O Glauber aguentou ainda 2 voltas ainda na época, ainda. 2 ou 3 voltas. E aí o Glauber agitando, aí chegava na praça e o Glauber ficava fazendo Blake, aquela doideira toda. Rapaz, o cara ficou sentado lá na traseira do caminhão. Aí no final da noite o Rubi falou assim, rapaz, não tem mexida com vocês não, vocês desculpa a expressão aqui, a palavra, né? Vocês o K, né? O capeta, né? Vocês os cão mesmo chupando manga, né? Na época, Deus que me perdoe, pai. E aí ele foi e falou, vocês doido mesmo, tem mexida com vocês não, cara. Mexer com vocês tá mexendo com o vespeiro. Eu falei, vai. E aí o Piu-Piu ficou bravo com nós, não conversava com nós. Aí beleza, chegou em Goiânia, aí nós saímos de Vianópolis, viemos para Goiânia, rodar em Goiânia. Aí chegou em Goiânia, o Piu-Piu ficava dentro do ônibus. Só que o bicho era desgramado demais, o bicho começava a fazer raiva na gente de dentro do ônibus. E aí, lá dentro do ônibus, o bicho era tão doido que as mulheres, sem conhecer, ia lá dentro do ônibus para falar com o Piu-Piu. Falei, que desgrama é essa? Aí um dia, o Rubinho tava lá, não, o Beto tava lá,
o Beto tava lá, e o Beto foi e colocou, o Rubinho foi embora, o Beto colocou o Piu-Piu de novo para vestir e deixou o Deus é Mais no ônibus. E aí tem uma história emendada nisso ainda. Aí deixou o Deus é Mais no ônibus e tal, e nós injuriados. Na época tava o Giovanni Falafanho, né, que tá, não sei qual carreta, acho que tá na Estrela, né, aquele... Beto, é o Giovanni Fanho, lá do Limoeiro. Tava o Giovanni Fanho, Marquinhos Boiola, eu, era a turma eu, Deus é Mais, Giovanni, Miguel, Glauber e Sidney. O Sidney, acho que eu tenho um irmão que mora em Goiânia também, o Sid. E aí o Piu-Piu começou a trabalhar. E aí, rapaz, eu lá agitando, que você vai ver uma foto aí, tem eu andando no muro, descosta. Eu tava dando um peão. Eu comecei um peão. Dar os peões. Eu aprendi com o Coca na época e o Leomar. E aí eu fazia o peão do meu jeito, né? Fazia o peão. Eu comecei a dar os peão nas carretas. E aí eu fui e eu comecei a dançar e agitando e ninguém gritava pra mim. Aí descia o Fofão, rapaz. O desgramado fazia por querer, descia com a máscara levantada, mostrando o tupete, rapaz. E aí ninguém gritava pra nós, as mulheres gritavam só pro Piu-Piu de novo. Eu falei, rapaz, que diacho é esse? Aí o Miguel falou assim, e aí lá no posto de gasolina tinha um travecão chamado Ritão, rapaz. E aí o Miguel tinha um cara lá chamado Zói, lá no Rio Formoso. O Miguel falou com o Zói sobre o Ritão, que o Piu-Piu, o Fofão ficava com esse Ritão, né? E o Zói começou a espalhar na carreta que o Fofão namorava um traveco chamado Ritão. E nisso, rapaz, o bicho começou a desçar e eu agitando. Aí teve uma hora lá que eu não aguentei, não. Estava tão com raiva. Eu subi em cima de uma sinuca lá no Rio Formoso e pulei para trás, na frente do caminhão e na frente dele. E aí eu comecei a agitar. Aquele dia eu torcia a camisa, assim, ó, eu usava sempre duas camisas. A camisa, igual você molhar ela num balde d'água, assim, torcer. Tava daquele jeito, assim, não com muito exagero, mas tava pingando suor, mas pingando. Eu agitei umas 3 voltas. Aí o pessoal começou a gritar pra mim, aí o Zóio começou a falar lá que o Fofão ficava com o Ritão e a carreta toda, quando ele dançava, Ritão, Ritão, e ele tava nem aí. Aí teve uma hora que eu injuriei, mano. Eu injuriei, assim, e aí quando ele veio pra andar no muro, eu fui correndo na frente dele. Quando ele foi andar, eu dei um peão, e aí ele não conseguiu andar. Aquele peão meu foi nervoso, eu fui com os 2 pés, pá, mas foi muito alto. Quando eu caí no chão, o meu pé bambeou e eu não consegui levantar, eu caí. Aí eu fui levantar de novo, correr, cair de novo. Aí levantei, eu caí 3 vezes, tiveram que parar a carreta para me subir na carreta. Aí eu sentei lá na traseira, esperei recuperar de novo, assim que a minha perna recuperou, aí eu comecei a agitar de novo. Rapaz, e a galera, e todo mundo ria, e eu agitando. Naquela época, meu Deus, eu botei pra torar no lombo desse piu-piu, rapaz. E aí, esse menino pegou raiva de mim, acho que até hoje, coitado. E aí, rapaz, no final das 2 últimas voltas, ele falou assim, negão, eu não posso com você não, velho. E me xingou, macaco, eu vou quebrar essa massa, cabeça sua, rapaz. Fica fazendo raiva pra você ver. Fica agitando aí pra você ver que no seu lugar ficou bravo, menino, ficou bravo. E eu ria, menino. E eu ria. E aí ele... Aí ele pegou, rapaz, ele pegou e começou a querer me bater lá, rapaz. Aí quando chegou no ônibus, que foi a doideira. Um cercou do lado de cá, o Miguel cercou do lado de lá, o Glauber também. E aí, ele querendo me bater lá dentro do ônibus e o Beto, né? Ali só olhando. Aí todo mundo falou assim: ó, não vai bater no neguinho, não, hein? Vai bater não, senão o pau vai quebrar aqui. O outro falando de lá, o outro falando. Aí o Beto viu que o pau ia quebrar. Aí o Beto foi
O Beto mandou todo mundo calar a boca, rapaz, e botou o Piu-Piu pra dormir. Eu dormia no caminhão, né? Aí, pra não dar problema, aí botou o Piu-Piu pra dormir lá na cabine, lá, trancou o Piu-Piu lá dentro da cabine. Meu Deus do céu, o Piu-Piu ficou bravo. Aí no outro dia, rapaz, os caras, ao invés de ficar calados, os caras ficavam assim, aí é o neguinho, hein? Você viu o peão nervoso que ele deu na parede? Você viu o salto pra trás? Aí é o neguinho, hein? E aí, e aí, beleza, ficou o dia inteiro assim. Aí, antes de sair para trabalhar, o Beto foi e falou com o Piu-Piu. Ó, Piu-Piu, hoje você não vai, não, você vai ficar aí. O Piu-Piu ficou nervoso demais, rapaz. E nisso, os caras zoando, aí tava lá dentro o Marquinhos Boiola e o Giovanni. O Marquinhos Boiola tinha chegado lá também. E o Giovanni do Limoeiro. Aí, rapaz, quando o Giovanni Limoeiro chegou lá, tava lá dentro do ônibus, eu não sei o que eles falou. Eu acho que o Giovanni falou um negócio assim, agora hoje vai os personagens que agita. Hoje os personagens que agita vai quebrar tudo lá no Crimeia, que era rodando no Crimeia. Aí nós já tinha saído do Rio Formoso, que era no domingo, e começamos a rodar no Crimeia. E nisso o Marquinhos Boiola tá lá gritando, ô Beto, nós tudo na carreta e o ônibus balançando. Rapaz, chegou lá, disse que o Piu-Piu tava montado no chão. Montado no Giovanni na porrada. O Marquinhos foi passar, tomou porrada também. Eu nunca vi Queloso balançar tanto. Aí beleza, né? Aí deu porrada e não sei o que lá e tal. Aí o Beto parou o carreta, nós estava saindo, pai. O Beto parou a carreta, voltou, tirou o Giovanni de lá com a cara toda amassada. O Marquinhos tava de Pluto. O Marquinhos tava de Pluto, aí teve que tirar o Marquinhos de lá, né? Aí beleza, desculpa a risada aqui. O dia foi muito engraçado. Aí, beleza, né, pai? Primeira semana, sem dinheiro, tinha que rodar para fazer dinheiro, né? Aí o Beto foi lá e mandou o Piu-Piu embora, rapaz. Aquele dia mandou o Piu-Piu embora à noite. O Piu-Piu já desceu lá na rodoviária, mano. Meu Deus do céu, nós desceu a Marginal Botafogo e o Piu-Piu foi lá para rodoviária. Aí, beleza, né? Deixou Deus é mais lá no... Deixou Deus é mais lá no ônibus. Aí o Deus é mais deixou o Beto trancava a Saveiro no ônibus, passava uma corrente, não, no ônibus na lateral lá onde ficava a carreta, tinham aquelas cerca de tela. E a tela tinha aqueles blocos. O Beto tinha umas correntes grandonas, passava no volante, nos negócios, e passava nesse negócio de bloco e deixava trancado. Só que esse dia, o Glauber esqueceu a chave da Saveiro lá dentro do ônibus, rapaz. E a chave da Saveiro ficava com a chave do cadeado que trancava o cadeado. E o Deus é mais achou essa chave. Nós tínhamos as catuabas guardadas lá que a gente chegava do serviço para tomar as catuabas, né? Aí, rapaz, já fomos trabalhar. Nós sem cigarro, rapaz, porque nós dependíamos dos vales para comprar o cigarro. E a Saveiro, o Beto deixava a gente ir na conveniência para comprar. Naquela época, até hoje em Goiânia, as conveniências 24 horas. E aí chegou lá, cadê a Saveiro, rapaz? O Beto acelera, Zé Rodrigues, roubaram minha Saveiro. Eu olho para trás, eu vejo a Saveiro chegando, escutando um The Book Zone Table. Sem farol. O Deus é mais com cigarro na mão, o braço para fora. E a Saveiro chegando, escuta aquela música. The Book Zone Table, table. O Beto desesperado. O Deus é mais encostou a Saveiro, toda apagada, para tinha arrebentado a correia do alternador. Chegando,
chegando lá no posto de gasolina. Aí, rapaz, nesse mesmo dia foi só doideira. Aí, rapaz, o Deus é mais desceu igual gente grande da Saveiro. O Deus é mais desceu igual gente grande da Saveiro. O Beto Glauber roubou minha Saveiro, Glauber. Você deixou a chave aí. Cadê o Deus é mais, ô Glauber? Ó o Miguel, ô Beto, não, roubou não. O Deus é mais chegando com ela aí, rapaz. Nós tá, na época eu fumava, né? Ela tava sem cigarro. Nós ia sair na Saveiro para comprar cigarro. Porque o Rubinho tinha ido embora, o Rubinho voltou de novo, né? O Rubinho depois voltou. Mas estava o Beto ainda, o Beto ia descer aquela semana de novo para Ipatinga. Aí, rapaz, nós sem cigarro. O Beto pegou, Deus é mais, deu umas 2 bicudas na bunda dele. O Deus é mais tava com cigarro na mão, pegou o cigarro, o único maço que tinha, rasgou o cigarro tudo. Pegou. O Deus é mais a presepada, Beto, a presepada, peraí. Eu não esqueço até hoje por causa da música, rapaz. Quando eu escuto The Book on the Table, eu já lembro dessa cena. Deus é mais no outro dia. Ele tá igual Big Brother, menino. É nego apanhando, nego pegando a Saveiro emprestado. O Deus é mais foi lá onde nós estávamos rodando no bairro. Ele foi no bairro. Não sei como, na época não tinha GPS, mas não era igual hoje, né? Não tinha GPS, não tinha nada. O bicho foi. Não sei como ele arrumou para ir lá nesse bairro. Foi lá, ele pegava uma mulher lá, uma gordona, nem cabia na Saveiro direito. Guardou a Saveiro lá dentro do apartamento, acho, da mulher. Depois, quando deu umas 8 e pouca ali, antes da carreta parar, ele pegou a Saveiro e foi embora, velho. E aí, ele chegou praticamente junto com nós, véio, mas foi doideira demais. Maravilhosa essa história, cara, de verdade. Fala pra mim, meu amigo, como que você entrou na Limão Doce como motorista? Porque eu vi nessa foto aí que você já foi da Limão Doce, nessas fotos que você me enviou. Me explica, como que você entrou e virou motorista de lá? A Limão Doce, a história que a Limão Doce começou com o Glauber também. Você vê que na minha vida no trenzinho sempre tem um Glauber, né? A Limão Doce, no ano de 2009 e 2010, veio eu e o Glauber. O primeiro veio o Glauber, né? Aí o Glauber trouxe o Tutinho, os irmãos dele, trouxe o Léo. Aí tinha mais um que era da turma e alguns que já era da Limão Doce. Aí o Glauber veio primeiro, trabalhou com eles um tempo e depois, quando o Glauber arrendou a Limão Doce, eu vim para Limão Doce. Trabalhei com o Glauber um tempo, aí o pessoal dos donos da Limão Doce fez outra carreta, me fez uma proposta e eu fui trabalhar com eles. Então eu trabalhei com eles muitos anos, com a Limão Doce. E aí na época eu troquei minha carteira, eu não vim trabalhar no trenzinho e a minha carteira ficou um tempo vencida, né, pelas minhas condições financeiras na época. E aí quando eu peguei a carteira E, na época, eu demorei muito para pegar minha carteira E. Minha carteira E, comecei no trenzinho, mas depois de um tempo, eu fiquei muito tempo para trocar da D para E, né, porque minha carteira ficou vencida e tal. E aí eu fiquei um tempo fora do trenzinho, foi uma época que eu fiquei um tempo fora. E acho que eu fiquei uns 2 anos fora. Aí depois, quando eu voltei desses 2 anos, eu voltei para Limão Doce de novo, na época, como motorista. Eu vim como motorista. Aí eu fiquei um tempo lá trabalhando com eles de motorista, porque o Caju tinha saído na época. E aí eu vim para motorista na Limão Doce. Depois eu fui para 1, depois eu voltei para 3 de novo e fiquei um tempo na 3 e aí eu saí. Foi a última vez que eu saí. Mas eu entrei de motorista mesmo, iniciei de motorista mesmo, foi na Limão Doce. Mas o meu aprendizado foi na TASD, né? Eu comecei a trabalhar na TASD. Quando eu trabalhava na TASD, na verdade, né? O Beto... ele nos ensinava, né? O Beto, eu aprendi a dirigir com o Glauber, carro pequeno.
com o Beto também, e aí com o carreto o Beto começou a me ensinar. Eu saía da garagem de baixo, com o jacaré na época, e levava até lá em cima, né? O Beto me xingando, cavalo, não precisa acelerar, cara. Né? E a gente fazia as coisas erradas, mas ele estava nos ensinando, né? E, então eu aprendi com o Beto a dirigir carreta. Com o tempo, o Gilmar me ensinou também, naquela época ali que a Biruleibe estava engatada o cavalo, né? O Volvo branco estava engatado na Matrix. Eu também já dirigi a carreta, ensinado pelo Glauber, pelo Gilmar, né? Então eu já dirigia naquela época, só eu não consegui trocar a carteira. Depois que eu vim embora para Santa Catarina, eu troquei minha carteira e com o tempo eu fiquei com a carteira bastante tempo. Aí eu fiquei com um trabalho devido eu estar aqui e morava de aluguel e tal, e não recebia o valor adequado, eu não consegui trocar minha carteira na época. Aí quando eu consegui me trocar minha carteira na época, que eu estava morando no Tocantins, fui passar uma temporada no Tocantins. Quando eu vim do Tocantins para cá, eu vim direto para Limão Doce, com uma proposta já para trabalhar da Limão Doce. Eu tinha proposta de outras carretas, né? Mas a proposta da Limão Doce é a que mais me chamou a atenção. Eu vim trabalhar na Limão Doce, conheço o Kleber Renato mais de 10 anos, eu e o Glauber, também são duas pessoas assim que eu tenho muita admiração, apreço, né? E, e gosto muito deles, são amigos particulares também de mesa, pessoas que eu admiro muito, guerreiros, né? Renato, Kleber são pessoas assim excelentes. Então, quando a gente veio para cá, eles tinham uma forma de trabalhar e através de mim, o Giovanni também na época e do Glauber, nós começamos a trabalhar aqui. Mas motorista mesmo, eu iniciei como motorista, com carteira e tudo, foi na Limão Doce. Entendi perfeitamente, meu amigo. Interessante demais, cara. Demais essa história sua da Limão Doce. Vamos para a última então, meu amigo. Deixa um recado. Qual recado você deixa para seus amigos antigos de dança? Qual recado você quer deixar para aquela geração que você trabalhou? Resumindo, para todos que você teve um contato na tarde. Um abraço, talvez, coisa assim. Então, eu vou deixar meu abraço aqui a todos os amigos meus da tarde, né? Da Carreta Furacão também ali, o Biratã, né? Deixar um abraço também ao meu amigo Roberto de Andrade, José Fábio de Andrade, Gilmar, Aguinaldo, Vinícius, Renato, né? O Ricardo, pessoas ali da oficina também que eu trabalhei, né? A todos que eu trabalhei juntos aí, Farley, Glauber, Vinícius, Tutinha, Mete Mala, rapaz, Marcelo, Aminter, famoso russo, né? A todos que eu trabalhei aí no passado, também da Limão Doce, manda um abraço para todo mundo aí, Kleber, Renato, Léo, né? Meus amigos aí, Miqueba, Pãozinho, rapaz, é muita gente, não vou, mas eu tenho muitos amigos, muitos mesmo, a todos que eu trabalhei junto, a todos que fizeram parte da minha vida, da minha história, nas carretas da alegria. Que Deus abençoe a vida de vocês grandiosamente. Que o Senhor possa honrar vocês, né? Que o Senhor guarde vocês, né? Conserve vocês em vida, com saúde, e que a bênção do Senhor esteja sobre vocês. Viu? Sou muito feliz e grato por cada um que passou, né? Passou na minha vida, na minha história, né? Cada um que fez parte da minha vida,
né? Cada um que fez parte da minha história, Miguel, né? Como diz lá em Provérbios, né? Capítulo 17, versículo 17, em todo tempo ama o amigo, e para a hora da angústia nasce um irmão, né? Então, que Deus possa abençoar a cada um, né? Como diz também, há um outro versículo aqui que eu quero dizer para você também, meus amigos, que diz assim, ó, quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas um amigo é mais próximo que um irmão, né? Então eu fiz amigos, irmãos, pessoas que, por mais que a gente não tenha contato hoje, é, tanto assim, mas a gente ama, né? Mandar um abraço aí pro Fernandinho, Ronin, o Felipe, né? Que trabalha lá, que é junto com o Fernandinho, né? Sócio do Fernandinho, que é um amigo também. O Renan Aquino, Rafael Big Big, mandar um abraço aí pro Cruz, pro Lado. Meu Deus, é tanta gente, meu Deus do céu. Eu cito o nome assim porque eu gosto, né? Eu tenho muitos amigos, né? O Felipe. Felipe, eu lembro do Felipe Catarrento, correndo atrás de trenzinho, com máscara, né? Jucimar, que Deus abençoe também a vida do Jucimar. Gilberto, que hoje tem a carreta dele lá, né? Que é a... Esqueci o nome da carreta dele, né? O Gilberto, o Giovanni, seu irmão. E manda um abraço também aí para todos os meus amigos aí de todas as cidades, de Valadares, Daniel da La Fúria, né? O Nego Wagner, Badaia, Farley, um abraço pro meu amigo Farley, né? Que amo muito, o Glauber, Vinícius, já falei aqui também, né? O Obert, né? Primo do Glauber, Deus abençoe também, um amigão aí, né? Que Deus possa abençoar cada um de vocês, né? Se eu esqueci de alguém, me perdoa, né? O Miguel também, lá do Bom Jardim, que hoje mora lá no meu bairro, no BJ, né? Né? Então, que Deus abençoe cada um de vocês, né? Que Deus possa continuar honrando vocês. Minha amiga lá de Ipatinga, chamada Cíntia, que Deus abençoe. Minha mãezona de Goiânia, Marilene também, uma bênção de Deus, né? Marilene, nós temos história com essa mulher, a gente não pode abandonar essa mulher, não. Dizer para vocês aí da nova geração, e da antiga, não abandone a Marilene, não esqueça da Marilene. A Marilene faz parte da nossa história nos trenzinhos da alegria, viu? A Marilene, ela faz parte da história dos trenzinhos da alegria. Meu amigo Maia também, que Deus abençoe. Dizer para essa nova geração, vocês que estão chegando aí, né? Fazer nome é passageiro, mas legado é para sempre, viu? Legado é algo que é para sempre. Gosto muito de ver vocês dançarem, mas muitos têm que aprender o segredo da humildade, né? Aprender o segredo da humildade. Dizer para vocês, é, é, encarne o personagem, dê atenção para crianças, né? Que o objetivo do trenzinho da alegria é levar alegria, né? É levar alegria, levar alegria para a cidade, né? E legado é para sempre, nome é passageiro, né? Então deixa um legado de vocês, assim como eu, Glauber, Vinícius, Marcelo, né? Farley, muitos de Valadares, né? Eu aposto com vocês podem ir em qualquer cidade do Triângulo Mineiro e sul de Minas, por onde nós passamos, né? Você vai ouvir falar de nós, porque nós deixamos legado, não deixamos nome, nós fizemos amigos, pessoas que nos amam, não só no trenzinho, mas fora do trenzinho. Então, se eu digo para vocês assim, deixe legados, porque nós, nesse ramo, nós estamos chegando na cidade para trazer alegria, né? Dancem sem precisar se mostrar,
né? Uma dança de qualidade, ela tem mais efeito do que uma dança escrachada, né? Então eu digo para vocês assim, ó, dai honra a quem hoje paga o salário de vocês, que são os clientes. Então os clientes estão ali para ver o personagem. Ele não está ali para ver o fulano, o PH, TH, SH. Ele está ali para ver o Popeye. Está ali para ver o Fofão. Está ali para ver o Máscara. Está ali para ver o Ben 10. Agora é o Mário, né? A turma do Chaves. Então eu digo para vocês assim, ó. Fazem o personagem. Criem legado. Porque muitos que criaram o nome hoje, você não ouve falar. Mas aqueles que criaram legados, esses ainda com o legado têm respeito. Infelizmente, nos dias de hoje, eu conheci um personagem, eu lembro dele que eu conheci ele na cidade de Siqueira Campos, no Paraná. Menino bom, humilde, felizmente perdeu a vida, né? Uma fatalidade aqui em Santa Catarina, né? Alguns outros também, o Frank, pensa num personagem. Siga o exemplo do Frank, Luiz Carlos de Lima, o famoso Frank, morava lá no centro de Valadares, não esqueça até hoje, próximo à sorveteria Nevasca. Rapaz, eu chorei pelos meus parentes que foram, mas pelo Frank eu fiquei, esse eu fiquei ruim muitos dias pela perca desse cara que eu trabalhei com ele. Esse eu posso dizer, como o Fábio falou, esse era personagem. Esse brincava com criança. Ele tinha medo de uma barata, de um rato, meu irmão. Ele era medroso. Ele não fazia mal para ninguém, ele não mexia com ninguém. Ele, como todos nós, ninguém é perfeito, ele tinha os defeitos dele. Mas um personagem igual... Eu fui personagem muitos anos. Nós, das antigas, todos nós, antes de chegar onde nós chegamos, quando estávamos no trenzinho, nós começamos lá de baixo, personagem. E o Frank, de todos os personagens, é um cara para ser lembrado. Esse deixou legado. O Frank, eu falo para todos os personagens aí, pode ser qualquer um aí falar, eu danço melhor, eu sou assim. Não vai existir cara igual o Frank até hoje. Como a própria Bíblia vai dizer sobre Salomão, que não existiu um homem igual Salomão antes e depois dele. Da mesma forma é o Frank como personagem. Vai ser difícil. Então, assim, eu digo para vocês assim, ó, deixe legados, não deixe nome, entendeu? Nome esquece. E deixe com essa maconha. Não tenho nada contra quem quiser fumar, fume, mas, infelizmente, hoje, a maconha tem sido algo cotidiano dos trenzinhos da alegria, as drogas, né? A negada, a forma de vestir. Quando vocês chegam na cidade, as pessoas estão vendo vocês, quem é vocês, o caráter de vocês, pela forma de vestir, pela forma de andar. Cara, vocês estão trabalhando em um lugar que a cidade toda está olhando para você. É como um circo chega na cidade, você não vê um palhaço do circo andando igual um bandido, andando igual um marginal. Meu irmão, vocês é os caras. Vocês chegam na cidade assim, ó, todo mundo vai olhar, aquele ali é o fofão. Eu trabalhei, quando eu tomava conta de carreto, pode perguntar qualquer um aí, ó. Eu tratava os caras, pode perguntar quem trabalhou comigo, eu tratava os caras de forma exemplar e exigia deles também a forma que eles andavam, entendeu? Pode perguntar lá na Limão, quem trabalhou comigo, o Aleph, que hoje está dirigindo a carreta, a Big Star Mania, pergunta ele vai falar para você. A nossa turma chegava na cidade, aonde nós chegava, todo mundo tinha respeito, não tinha ninguém de bonezinho, brinquinho,
cordão de prata aparecendo, personagem com cordão de prata, com não sei o que lá. Não tinha isso, cara. Os personagens eram original, como o Glauco trabalha hoje. Tem algumas carretas que trabalha hoje. Mas, infelizmente, você chega assim, você não sabe se é uma carreta da alegria ou é uma favela. Desculpa a palavra ser um pouco chula, mas um conselho que eu dou para vocês assim, ó, construa legados, não construa nomes, entendeu? Parem com essa droga, porque se acontece um acidente, Deus livre e guarde, entendeu? Aconteceu algumas experiências comigo, com personagens que eu não desejo para ninguém como motorista. Então eu digo para vocês assim, ó, cuidem da saúde de vocês, cuide da vida de vocês, né? Eu vejo muito aí menino arriscando, fazendo acrobacias arriscadas, né? Eu sei que é bom pular para trás, de cima do muro, de cima da marquise. Eu pulei muitos anos de cima, eu, Rogério, de cima de marquise, de cima de tudo. Chegou uma época que nós acordava de manhã com o nariz sangrando. Então, assim, ó, cuide da saúde de vocês, cuide da vida de vocês. Então, eu digo para vocês aí, deixe dessa droga, não fique usando droga, ande como gente, não ande como marginal. E o cliente, ele seja, depois de Deus na vida de vocês, o cliente, ele esteja ali acima de vocês e vocês tratem os clientes com honras para vocês serem honrados. Eu lembro que a gente chegava em cidade, pessoas tinham prazer de convidar nós para ir almoçar na casa deles. Eu ganhava dinheiro sem pedir, sem precisar de pedir, porque a gente dava essa atenção para as crianças, né? Eu lembro que a gente estava lá, a gente ganhava lanche, ganhava um monte de coisa, né? As pessoas tinham prazer de ir lá, oh, vocês precisam de roupa para lavar? Pegava a nossa roupa para lavar, entendeu? E hoje não se vê isso mais. Então é um conselho para vocês, nova geração. Façam, construam legados, não construa nome. Nome é passageiro. E você vê, quem tem legado é conhecido. Eu vou em carretas aí, que chega, eu falo o meu nome, pessoal, você que é o Jusilei, cara? Então, assim, é legado. É legado. Se eu falar que eu fui perfeito, eu cometi muitos erros na minha vida. Fiz muitas escolhas erradas. Tentei passar por cima de amigos, né? E quebrei a cara. Fui frustrado, mas aprendi com os meus erros para fazer certo. E o que eu digo para vocês, construa legados, não construa nomes. Nome é passageiro. Eu agradeço aí ao nosso amigo Italac, é o apelido. Deus abençoe, obrigado pela entrevista, muito boa. Queria poder contar mais história aqui, né? Mas, igual você falou, vamos marcar outra aí com um vídeo, na hora que você quiser fazer com vídeo também, chama o Glauber, chama algumas pessoas aí, vamos fazer uma live top aí, e vai ser uma honra fazer uma live com vocês aí. E siga meu canal aí, viu? Carretas e Trenzinhos do Brasil, tá? Carretas e Trenzinhos do Brasil. É o meu canal no YouTube, tem vídeos meus lá, tem vídeo eu dirigindo a limão, tem muito vídeo ainda que eu não postei, mas eu tenho muita raça de vídeo. Então tá lá, me siga no Instagram também, Jusilei Braz, _OFC, né, meu Instagram. Não vai ter no Instagram coisas de trenzinho, porque hoje eu exerço o ministério pastoral, né? Não sou pastor, mas eu falo pastoral para vocês entenderem. Eu exerço o ministério da pregação da palavra, né? Então, siga no meu canal lá, meu Instagram, Carretas e Trenzinhos do Brasil. Deus abençoe, obrigado a todos. E o áudio ficou muito grande, mas valeu a pena, viu? Lembrar as histórias.